qual que é a missão do terapeuta, né? Para vocês refletirem aí. Por que você escolheu essa profissão? O quanto do que você aplica com as pessoas você consegue vivenciar na sua vida, né? Então, você é uma terapeuta que trabalha com desenvolvimento, com reiki, com meditação, com transformação, patchwork, o que seja. Você aplica isso na sua vida? Porque é muito importante você vivenciar aquilo que você quer passar para o outro. Senão você apenas replica uma técnica, você mesmo não vivencia. E as técnicas, quando ela chega no ser humano, e quando esse ser humano vai replicar, ela já vem cheia de outros conteúdos, cheia de emoções, cheia de conteúdos mais profundos, porque é uma alma que está passando o conteúdo, senão cada um ia lá, lia o livro e falava, isso aqui funciona assim, vou seguir. E a gente sabe que não funciona muito bem, né? A gente sabe que é necessário uma troca, né? Então, o terapeuta, junto com o seu cliente, ele faz essa troca quando ele vivencia, experiencia aquilo que ele aprende. Então, por isso que é muito importante isso, tá? Para você conseguir falar de forma verdadeira aquilo que você aplica. E o quanto você se dedica ao seu autoconhecimento, o quanto você se trabalha internamente, né? Eu acredito muito numa frase de Jung que diz: só podemos ir com o outro até onde fomos com nós mesmos, né? Então, quando a gente se trabalha internamente, a gente consegue resolver nossas feridas, a gente tem a maior possibilidade de ajudar o outro a resolver a ferida dele. É como se a gente tivesse um problema na nossa frente, né, uma conta matemática enorme. A gente nunca viu aquela conta, não sabe resolver nem por onde começar, né? Como que a gente vai ajudar nosso cliente? Se a gente não consegue nem chegar naquele lugar dentro de nós, tá? Então, é importante vocês também perceberem o porquê da escolha desta profissão. Foi porque você não sabia mais o que fazer, foi porque, de repente, você viu que tinha uma possibilidade dentro dessa área, né? Se alguém quiser partilhar um pouquinho disso, porque é uma missão especial, a gente tem uma missão de ajudar, a gente tem uma missão, né, de ver uma transformação na gente mesmo e no mundo. Então, eu considero essa profissão muito importante, ela tem que ser levada a sério, ela tem que ser feita de forma consciente, para a gente entender por que escolhemos isso, né? E uma coisa que eu vou dizer todo terapeuta, né, tem muitas questões internas, a gente não escolhe nunca ajudar e se trabalhar porque a gente já veio todo resolvido, principalmente pessoas que procuram na psicologia, terapias, a gente, em primeiro lugar, a gente tem um anseio em resolver nossas questões internas, né? Então, a gente fala, é uma missão nobre, sim, mas é uma missão de pessoas que realmente precisam se trabalhar, se conhecer, se descobrir, né? Porque não é fácil esse chamado da nossa alma, né? Quem trabalha já faz tempo entende como a gente está, cada hora, tendo que se transformar, né, eternamente. Tudo bem, gente, até aqui? Ok. E aqui uma outra frase que complementa um pouco do que eu acabei de falar, né, que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Né, aquilo que eu disse, a gente não está aqui para transmitir uma técnica apenas, estamos aqui para nos conectar com as pessoas, né, mesmo agora de forma online, mas sim, isso é possível, a gente se conectar com o outro. Eu faço os grupos de constelação familiar e a gente vê o quanto o campo se abre, o quanto isso é possível realmente, né? Então, essa é uma frase que eu acredito muito e eu acho que é muito valiosa para que todo terapeuta consiga ver a importância, né, de ir além até das técnicas e se entregar mesmo naquele processo junto com o cliente. É uma troca, tá? Então, vamos lá. E aí eu tive muitas essas perguntas de como atrair os clientes, né? Então, agora eu vou falar um pouquinho que não é de marketing, né? A gente não vai falar
da parte do marketing. A gente vai entender como que a gente atrai um cliente internamente, o que é necessário a gente fazer para que a gente esteja disponível para o nosso cliente internamente. Então, uma coisa muito importante para vocês pensarem é, a gente sempre atrai o cliente que a gente precisa para o nosso desenvolvimento. Não sei se vocês já passaram por isso, mas quantas vezes você, às vezes, está com uma questão e aí chega aquele cliente, bum, falando a mesma coisa. Você fala, não é possível, né, que isso esteja acontecendo. Sim, né, a gente atrai os clientes que a gente precisa. Todos os clientes são presentes que a gente recebe, para que a gente possa olhar alguma coisa dentro de nós também. Tá? Então, é muito importante a gente ter esse olhar atento, né? E não ficar se comparando, aquele terapeuta faz melhor do que eu, por que ele atende mais, por que eu recebo menos, por que não chega esse tipo de cliente para mim? Porque é isso que você precisa passar. Até o tipo do cliente que você atrai, é você que está atraindo, você que está vibrando para atrair esse tipo de cliente. Então, tem muitos exemplos de pessoas que falam, Kelly, que não sei o que está acontecendo, eu marco os clientes, eles acabam desmarcando de última hora, não avisam, chegam atrasados, não pagam no dia. Isso é comum? É comum, acontece bastante. Mas o que você está vibrando, o que dentro de você, né, está colocando para o universo que não está ainda redondo, né? O universo não está entendendo ainda que você está disponível. Qual que é o não que você tem aí dentro? Então, às vezes, eu tenho um exemplo que eu uso, quando eu tive minha filha, eu queria trabalhar, não, eu precisava trabalhar, e eu falava, vou abrir o horário da tarde. E aí, o horário da tarde estava fluindo legal, eu falava, vou abrir o horário da manhã. Mas, no fundo, eu não queria trabalhar no horário da manhã, eu estava preferindo ficar com a minha filha, né, internamente, lá no fundo. É assim, eu quero, mas eu quero ficar com a minha filha também. O que acontecia? Não tinha um cliente de manhã, nenhum. Quando eu coloquei a minha filha na escola, né, que eu fiquei livre de manhã, não passou uma semana, eu já tive um agendamento na parte da manhã. Então, essas pequenas vivências que foram me dando certeza de que nunca é externo, nunca é, meu marketing não está legal. Tem essa parte, sim, tem, mas o que parte, a essência, né, do que a gente atrai de cliente é o que está dentro de nós. Então, se o cliente não paga, onde dentro de você não está querendo receber? Onde dentro de você não se sente merecedor em receber aquilo? Se o cliente atrasa, onde dentro de você também não está dando tanta importância para aquilo, né? Então, é um olhar que a gente tem que sempre voltar para dentro de nós. O que está acontecendo comigo que eu não estou conseguindo atrair clientes prósperos, que eu não estou conseguindo atrair clientes que realmente estejam comprometidos? Então, é para vocês começarem a perceber aí dentro o que está acontecendo, tá? Não se comparar, como eu disse, cada terapeuta tem a sua linha, cada terapeuta é único, né? Você trabalha com algumas técnicas, outros podem trabalhar com mais técnicas do que você, mas isso não significa que um é melhor do que o outro. Tem terapeutas para todos os tipos de pessoas. Tem terapeutas que trabalham mais na parte cognitiva, né? Um coach, uma terapia comportamental. Vão ter pessoas focadas para isso, pessoas que precisam disso. Outros terapeutas mais espiritualizados, que fazem um trabalho mais profundo, vão atrair pessoas que também querem esse trabalho mais profundo. Então, uma das perguntas que eu tive é também, como moldar o meu cliente dentro do meu trabalho, né? A gente não molda cliente, a gente atrai cliente de acordo com as nossas técnicas. Não adianta, né, eu, por exemplo, no meu caso, eu sou bem holística na parte transpessoal, eu acredito muito na parte espiritual. Não adianta eu querer divulgar um trabalho para atrair, por exemplo, empresários que querem uma coisa prática, uma coisa comportamental. Não é a minha linha, não é a minha pegada. Então, não adianta a gente querer abraçar o mundo eu preciso divulgar isso para atrair tal público. Não, eu lutei com isso muito tempo. Eu preciso atrair pessoas assim, assado.
E eu percebi que quando eu parei de lutar comigo mesma e falei, não, a minha linha é essa, eu tenho um trabalho mais espiritual, eu tinha vergonha até de, às vezes, falar, o que as pessoas vão achar de mim, tá misturando a psicologia, a espiritualidade, mas quando eu assumi isso e falei, vou divulgar exatamente o que eu sou, o que eu faço, eu comecei a atrair pessoas que vinham até no consultório e falavam, nossa, eu estava procurando uma pessoa assim, que trabalha de forma diferente, sem só através da fala, que trabalha a parte espiritual. Então, cabe a gente assumir realmente o que a gente acredita e começar a atrair clientes que tenham afinidades com a gente, né? Isso vai fazer a sua agenda ir aumentando, você vai conseguindo prosperar, porque você está falando ali a sua verdade, tá? Tudo bem, gente? Estou falando muito? E aqui, ó, tenha segurança em si no seu trabalho. Como? Né? Como que a gente adquire segurança para ir lá fazer um trabalho, uma terapia com o cliente? A gente é natural no começo a gente ter essa insegurança, né? Como? A gente vai estudar, a gente tem que acreditar naquela técnica que a gente está passando. Não adianta a gente estudar, por exemplo, hipnose e não acreditar nisso 100%. A gente tem que acreditar 100% naquilo que a gente está aplicando. A gente tem que estudar, se dedicar, se auto-aplicar. Né? No começo, lembro muito que eu fazia testes de forma simbólica, convidava as pessoas para irem receber uma técnica num valor mais acessível, até gratuitamente, para que a gente comece a criar essa segurança, né? E aí, a partir disso, a gente poder reaplicar. E quando a gente tem uma questão de insegurança muito mais profunda, né, que isso vem também da nossa relação com nosso pai, com nossa mãe, é necessário, sim, um caminho de autoconhecimento, você parar e falar, por que eu sou tão insegura? Tem gente que estuda, eu conheço gente que é muito capacitada e não consegue, continua estudando, e na hora de aplicar, sempre tem um medo, sempre acaba se boicotando, ai, não, ainda não está na hora, ainda não me sinto preparada. Então, são questões mais internas que precisam ser elaboradas antes de você começar a atuar de fato, porque senão você sempre vai esbarrar em alguma coisa para se boicotar, para falar que não dá certo para você, e aí você desanima, né? E aí, de repente, o seu caminho com seus clientes vai afundando. E dessa forma, você vai só fazendo o mesmo ciclo de repetição. Ah, eu não sou capaz, eu não consigo, vai, né, tendo uma baixa autoestima. E até por fim, às vezes, muitas pessoas acabam desistindo de trabalhar na área. Eu já vi muitos psicólogos que não atuam, né, porque tem esse medo, essa insegurança dentro de si. Tudo bem, gente? Vocês estão aí? Não consigo. Tá tudo bem. Não consigo ver, às vezes, a carinha de vocês. Só me falem se tá dando para acompanhar. Se alguém tem alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta, por enquanto? Não, para mim está tudo bem. Tá tudo bem? Pode continuar. Então, tá bom. Uhum. Então, aqui a gente tem muitas questões aqui. Eu estou colocando tópicos, mas cada tópico desses é um universo muito grande de conteúdo, né? Eu tentei resumir o máximo que eu consegui para passar para vocês. Então, muitas pessoas também perguntaram como que a gente faz para manter o nosso cliente, né? O cliente vai, depois acaba desistindo, né? Então, são diversos fatores, e mais uma vez aqui, não é o marketing só que vai contar, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem que respeitar a dificuldade desse cliente. Respeitar não é só, que legal, assim, ele tem essa dificuldade,
tudo bem, respeitar é ir além, é respeitar até o destino difícil daquela pessoa, sabe? Aquele ser humano, ele está em processo. Então, quando você entra, né, isso é um pouco da constelação familiar, quando você entra querendo salvar a pessoa, curar aquela pessoa, você entra em um lugar muito grande, você entra de uma forma muito grande, muito fora do seu lugar. O terapeuta, a pessoa que ajuda, ela está em último lugar, ela está é a última pessoa da fila. Por quê? Porque senão você vai em todo um sistema familiar. Imagine que a gente atrás de nós, né? Tem nossa mãe, nosso pai, nosso bisavô, nossos avós. Tem milhões de pessoas atrás de nós. Quando a gente entra lá com uma prepotência aqui, não, vem cá, meu cliente, agora eu vou te salvar, eu vou te curar, né? E às vezes aquela pessoa, aquela doença, talvez, daquela pessoa esteja, né, a serviço de um sistema familiar. Então, tem muita gente envolvida. Quando a gente entra com esse perfil de terapeuta, as coisas geralmente não dão certo. A gente está fora do nosso lugar, a gente não está olhando todo, a gente está querendo salvar aquela pessoa a qualquer custo. Né? Para quem acredita no universo espiritual, tem muito a ver também do merecimento dessa pessoa, do quanto ela ainda está preparada para receber, né, essa cura, essa libertação. Não cabe a nós, terapeutas, nos intrometermos muito dentro dessas questões, tá? Eu já vi muitos terapeutas se divulgando, eu termino com o seu karma, vamos curar todas as suas feridas. Isso é muito complicado e muito delicado de se prometer, né? Então, tira essa expectativa que a gente vai salvar alguém, que a gente vai curar alguém, porque, na verdade, a cura e essa autotransformação vem da pessoa. O terapeuta não tem esse poder. Então, é sempre bom lembrar disso com qualquer pessoa que esteja na nossa frente, tá? Porque eu recebi também essa pergunta, tá? Então, tudo que eu coloquei aqui são perguntas que me vieram pelo questionário e eu estou colocando aqui para vocês. Tá? Eu gostaria de técnicas de cura. Né? Qual é a sua intenção quando você quer aprender uma técnica de cura? Então, para a gente ficar bem atento, eu gosto muito desse livro aqui, chama Ordens da Ajuda. Vocês estão conseguindo ver? Depois eu posso mandar para vocês também. É um livro de Bert Hellinger, que ele ensina um pouco, né, de como a gente estabelecer essa ajuda, essa troca de forma equilibrada. Né? Então, uma das coisas que ele diz é suportar o destino dessa pessoa. Então, às vezes, você quer curar, quer fazer de tudo, porque você mesmo não consegue ver a dor daquela pessoa. Se você não consegue ver a dor daquela pessoa, você também não consegue ver a sua própria dor. Né? Então, é suportar aquilo. Como eu disse, dos antepassados, não se colocar no lugar da mãe e do pai. Então, você vê uma pessoa ali fragilizada, que faltou, né, talvez a presença da mãe, a pessoa não conseguiu internalizar aquele afeto, aí você vai lá, se coloca naquele lugar, vem cá, vou cuidar de você, meu cliente, né, às vezes até inconsciente. E aí, o principal do terapeuta é respeitar a mãe e o pai desse cliente, porque foi eles que deram a vida. Mas o cliente falou que o pai era alcoólatra, batia na mãe, o pai a estuprou, enfim. Né? Se o terapeuta não respeita o pai e a mãe desse cliente, não tem como ter sucesso aí, gente. Tá? Porque quem veio primeiro é a mãe e o pai, e eles deram a vida. Né? Então, na constelação, a gente aprende também que a pessoa, para ter sucesso na vida, para ver a vida e os relacionamentos e a profissão seguindo, ela tem que estar em harmonia interna com a mãe e com o pai. Se a gente vai lá, como terapeuta, interfere nisso e fala, não, sua mãe foi péssima mesmo, né, ou não com essas palavras, mas tenta suprir ali um papel, isso não dá um resultado positivo. O papel do terapeuta é encaminhar o seu cliente a tomar a sua mãe
e o seu pai do jeito que eles são, tá? Isso sim traz um efeito positivo. Isso sim, o paciente começa a recuperar, né, a se recuperar e começa a também respeitar esse terapeuta, tá? E aqui um pouco da teoria de transferência e contra-transferência, que é da psicologia, que é quando a pessoa tem uma dificuldade com a mãe, ou com o pai, ou com alguém muito próximo, e ela acaba transferindo, uma hora ou outra ela vai transferir aquele sentimento, aquela forma de lidar com o terapeuta. O terapeuta tem que estar muito atento para não fazer essa contra-transferência, ou seja, repetir o ciclo vicioso que esse cliente tem com a mãe ou com o pai, ou essa dificuldade com o cliente, né? A gente tem que ser o máximo possível neutros, para que se bater alguma coisa, você fala, isso aqui é do meu cliente, não tem nada a ver comigo. Tem cliente que vem, trata você mal, faz o que ele faria com qualquer dificuldades, né, que ele tenha com a mãe, ou com o pai, ou com o irmão, ele vai fazer isso com você. Cabe a você não entrar nessa demanda, tá? Então, esse é um tema bem importante, bem amplo, mas eu dou uma pinceladinha aqui com vocês, tá? Tudo bem? Deixa eu ver vocês aí, não estou conseguindo ver. Tudo certo por enquanto? Então, tá bom. Uhum. Como mais manter o cliente? Esse que eu gosto muito, estando presente, né? O que é estar presente? A pessoa está falando ali, você está presente. Eu sei que é difícil, tem muitas vezes que o cliente está falando, você está pensando, ai meu Deus, o que eu vou fazer amanhã? Nananana. A nossa mente está sempre pensando. E quando a gente não está muito presente, a gente não capta muitas vezes o que é necessário. E o que a gente faz para estar presente? Meditação. Ah, e quanto que eu tenho que meditar? Todos os dias. Se você trabalha com pessoas, trabalha com autoconhecimento, é essencial que você medite todos os dias, pelo menos um pouquinho, para você ir ancorando a sua presença. O cliente percebe se você está ali e se você não está. É muito sutil, mas isso é percebido. Então, estar presente é uma coisa muito valiosa. Sendo você mesma, né? O que eu tinha falado, acreditar no seu trabalho. Não precisa ir lá, né? Antes, quando eu era mais nova, falava, ai, gente, eu preciso manter uma postura, parecer que eu sou um pouquinho mais velha, deixa eu ficar ereta, eu sou pequenininha, então eu gosto de dobrar as pernas, aí eu ficava... Não, depois eu percebi que o melhor é a gente trazer nossa essência, e a gente conseguir ser a gente mesmo, a gente consegue também que o cliente ele consiga ser ele mesmo. A gente torna o ambiente mais descontraído, cada um mostrando ali a sua verdade, tá? Não julgar internamente o cliente. Nossa, o cliente te conta uma história horrível e você fala, meu Deus, que aberração, que horror, né? Terapeuta não pode, de jeito nenhum, julgar. A gente está aqui para... a gente é neutro, a gente não pode ter opinião, a gente precisa acolher aquela dor, aquela história, sem julgar o máximo que a gente conseguir, tá? Porque senão a gente não consegue ajudar. Se a gente olha e já fala, ah, isso, essa pessoa é horrível, como que a gente vai ajudar? Tá? Ter uma sensibilidade para ir além do que o cliente fala, é aquela coisa da gente detectar o que está além. Né? Às vezes eu tenho cliente que fala, às vezes eu fico lá 20 minutos, meia hora ouvindo, aí eu falo, acabou? Porque não tem nada a ver isso que você está me falando, não tem nada a ver com o que a alma daquela pessoa está falando para mim, né? Isso é um pouco de experiência e é um pouco de sensibilidade que a gente também vai aprender, né? Quando a gente trabalha com constelação, quando a gente se coloca no campo e sente a pessoa, a gente percebe na hora o que está acontecendo, né? Então, às vezes a pessoa tem uma ideia do problema dela. Quantos pacientes já atendi e falam, ai, não tem problema mais com meu pai, isso já está resolvido. Aí a gente coloca a pessoa, coloca a energia do pai na frente, ela nem olha. Então, muitas vezes, né, os mecanismos de defesa do seu cliente, racionalização, principalmente, né, a pessoa racionaliza tudo e fala que está tudo resolvido, a gente tem que saber acessar a alma dessa pessoa e ver, será que está resolvido? Geralmente eles ficam bravos.
Ah, não, já está resolvido. Falando, não, não está resolvido. Né? E aí a gente coloca a energia do pai, que também eu ensino esses exercícios no curso completo, para a pessoa identificar, e ela mesma percebe que ela não olha. Então, a gente ir quebrando um pouco o que a mente da pessoa condicionada e protegida vai nos mostrando, sabe? São essas as diferenças que fazem de um bom terapeuta e um bom atendimento, de um atendimento que a gente fica ali no nível mais superficial, tá? Não estou falando aqui de outras técnicas, mas eu estou falando de um modo geral, né? Da gente ter essa escuta e esse olhar um pouco mais aprofundado, porque isso gera resultado. E se isso gera resultado, seu cliente vai continuar com você. Agora, se ele ficar lá 1, 2, 3 meses e nada acontecer, bem provável que ele desista. Tá, eu vou, já recebi vários clientes que chegam, já estava quase 6 meses na terapia, não vi nada acontecer, né? E o porquê? Por causa dessas coisas, gente, da gente ter essa sensibilidade para ir além, para pescar o cliente onde ele não está conseguindo se enxergar, tá? Isso requer um pouco de técnicas, requer um pouco de presença, de tudo isso que a gente está falando, tá bom? Uma outra coisa muito, muito importante, né? Estabelecer o equilíbrio entre dar e receber. Então, primeiro, você não vai dar o que você não tem, né? Se você der o que você não tem, você vai ficar exaurida. Então, por exemplo, tem dia que eu não estou legal. Tive discussões em casa, ou muitas vezes, né, tô com energia baixa, estou de TPM. O ideal é não ir atender dessa forma. Por quê? Porque você vai dar o que você não tem. Você vai gastar mais ainda, não vai ser uma qualidade boa, né? Às vezes a gente se esforça e até consegue se reequilibrar e atender, mas quando tiver muito mal, não vá, porque o equilíbrio não vai ser muito bom, né? E o equilíbrio entre dar e receber tem a ver com o que você está dando e com o que você está cobrando, né? Então, sente, o que você acha justo você receber pelo seu trabalho, né? Sente dentro do seu coração, né? E aprenda a cobrar por ele, para criar um equilíbrio. Se o terapeuta é muito, muito baratinho, ele dá, um bom terapeuta, dá, o cliente, se ele está recebendo demais, ele vai fugir, porque isso cria um peso, ele nem sabe por quê, mas ele vai desistir. Nossa, mas estava indo tão bem, eu cobrava tão barato, mas isso não traz um equilíbrio, e o cliente acaba se afastando, porque quem recebe demais sente culpa, tá? Então, eu sempre pergunta, né, como que está esse valor, eu estou sentindo assim, isso tem que ser bem aberto, ou você cria o seu valor e vai sentindo como que isso acontece. Se você não consegue cobrar, o que te impede, quais são as suas dores, o que você acha, por que você não acha que você é merecedor dessa abundância. E tem pessoas diferentes também, que mal acabaram de se formar, cobram um absurdo, acham que já são o topo da montanha, não, porque eu vou cobrar esse valor, e nem tem tudo aquilo para dar, né? E muita gente usa marketing, acaba conseguindo, mas depois isso, de uma hora ou outra, essa desigualdade entre dar e receber acaba quebrando a relação, tá, com o cliente. E o limite, isso é muito importante, entre a amizade e o distanciamento. Se a gente for falar da psicologia, da psicanálise, né? Lembro nas minhas aulas, que eles proíbem totalmente qualquer tipo de amizade, qualquer, né, aproximação. Isso numa psicanálise séria, né, mais tradicional. E aí cabe a nós também colocarmos esse limite, né? Nem tanto amigo, nem tão distanciado. Manter um equilíbrio, onde a gente possa, às vezes, falar algumas coisas, né, que ajudem, né, desde que isso ajude a fluir da sessão, mas também não criar uma amizade ao ponto de passear com essa pessoa, ligar. Às vezes acontece, tá, gente? Porque somos seres humanos, às vezes a gente atende alguém, nossa, bateu demais, ficou muito, né, próximo, e cria-se, sim, algum laço um pouco maior. Mas, no geral, não é muito saudável, tá? Até por causa da questão da transferência, né? Eu falo isso tudo por experiência. Tudo que eu escrevi aqui, eu já tive experiências. Já tive experiência de misturar um pouco a amizade, não deu certo. Eu fui para um retiro uma vez,
e uma cliente minha tinha dificuldade em participar de retiro sozinhas, eu levei ela, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Ela não entendeu que eu estava no meu momento, achou que eu não estava dando atenção, misturou tudo, perdi a cliente, falou mal de mim, enfim. Isso é muito importante, tá? Eu sei que na linha da psicologia é mais importante, mais rígido do que apenas para terapeutas, mas eu trago aí um pouco dessa vivência para que a gente saiba dosar um pouco. Eu já vi terapeutas, né, amigas que fazem terapias e vai viajar junto, vai para a praia e bebe, sai. Cria-se um outro tipo de vínculo, tá? Então, essa é uma sugestão, né? Tudo isso que eu passei aqui para vocês são coisas que eu estudei e aprendi durante a minha prática, tá? E eu fui percebendo o que dava resultado, o que não dava, errei muito, 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 e a gente está sempre errando e aprendendo com esses erros, tá? Então, quis trazer isso um pouco para partilhar com vocês. E aí, gente? Tô falando demais? Tá tudo bem? Tá, tudo bem. Tá todo mundo aí? Rayane, Tereza, tá aí? Continuo? Pode continuar. Tá bom. Depois, se vocês quiserem, eu mando também essas apresentações para você, tá? Para vocês. Então, tá bom. Continuando aqui. Quem tiver perguntas e quiser mandando no chat aqui, pode me mandar, tá? Então, vamos lá. E essa era também uma coisa bem perguntada, né? Que acho que é uma coisa que todo terapeuta quer entender um pouco, né? Eu passei bastante dificuldade com isso. Como não absorver o que é do outro, né? E mais uma vez, a gente sempre vai para técnicas, né, que a gente aprende. Então, quem é reikiano faz a sua técnica de reiki para blindar o corpo, quem trabalha com cura, tudo muito depende da linha que você trabalha, da linha espiritual. Se você não trabalha com nada espiritual, então sim, você pode adotar alguma prática, né? Mas o que eu queria dizer, mais importante que eu aprendi nesse tempo todo, não adianta você ir lá, aí eu vou ter que fazer, espirrar spray, pôr pedrinha, rezar, fechar o corpo, né? Existem técnicas, são ótimas, sim, ajudam, mas o principal é a sua postura interna, né? Estando presente, quando a gente está presente, a gente não capta as nossas emoções, né? Ou seja, se a gente está presente, aquela emoção daquela pessoa que chega para você, que vai bater com a sua, é claro, porque você tem também emoções, você tem questões em várias áreas. Então, a pessoa trouxe um problema, sei lá, o masculino, pega aquilo em você, fala, caramba, pegou. Quando você atende uma pessoa que fala, ai, meu marido me traiu, ou ai, fui estuprada, não tem como uma mulher não reagir energeticamente, ou caramba, né? E acionar, às vezes, uma dificuldade que você tem também. Como que a gente faz? Né? A gente tem que estar presente, não deixando as nossas emoções, né, da nossa história ali. Senão a gente abre uma porta para o passado, tanto seu quanto do cliente. E aí vai juntar um monte de gente ali, vai juntar um monte de antepassado de um lado, do outro, e aquele campo vai ficar carregado. Né? E aí vai ficar difícil você sair dali. E aí você termina a sessão, você vai para casa acabada, exaurida, cansada, né? Já aconteceu isso muito comigo, tendo pesadelos, né? Ainda mais quem trabalha com constelação familiar, a gente fica exausta. Se a gente não está ali bem ancorada, presente, né? E o autoconhecimento ajuda, porque se você já se trabalhou bastante internamente, você sabe do que se trata, você consegue segurar o gatilho antes da coisa explodir. Você fala, ó, tá entrando aqui no meu conteúdo, deixa eu respirar, estou aqui, estou presente, isso aqui faz parte do meu passado, né? Às vezes não tem o que fazer, gente, às vezes vai acessar, e é para isso que a gente trabalha, né, porque é uma troca,
mas a gente ter a noção de, no final daquela sessão, a gente conseguir separar o que é seu e o que é do outro, tá? Eu vou passar um exercício aqui, mas só vou terminar. Então, ó, o ambiente tem que ser um ambiente seguro, limpo. Não adianta você fazer isso se você for na casa da pessoa, é bem complicado, né? Você tem que se proteger 3.000 vezes mais, porque ali você não sabe quais energias que estão naquele lugar, né? Então, é sempre limpar o ambiente, se você, mesmo limpeza mesmo, né? Um ambiente sujo, um consultório sujo, não dá, gente. Isso traz carga pesada, né? E também, quem acredita, acende incenso, acende vela, põe spray, tudo isso deve ser feito para uma harmonização, né? Dentro de cada um da sua linha espiritual. E uma coisa bem importante é sempre pedir permissão para a pessoa. Ó, vou fazer uma aplicação de reiki, vou trabalhar a sua criança interna, vou trazer a presença, né, da energia do seu pai. Você me permite? Né? Você sempre pergunta, você me permite? Para que isso fique claro que a pessoa está te permitindo. Né? E aí você emana sempre para o universo, conforme merecimento e evolução desse cliente, desse paciente. Porque às vezes ele não tem tanto merecimento, é muito amplo. Então você atuar dentro do que é possível, tá? Não se intrometendo, sendo grande, querendo salvar. Então, com essa frase, você já consegue se colocar no seu lugar, né? Conforme merecimento e evolução do cliente. Vamos abrir esse campo conforme merecimento e evolução desse cliente. E aí as coisas vão fluindo com mais naturalidade, tá? E se conectar com o seu mundo espiritual, com suas orações, né? Com aquilo que você acredita. Não vou entrar em tantos méritos, porque cada um tem o seu, mas existem várias técnicas, várias coisas que a gente pode fazer para ajudar, várias orações, né? E se vocês quiserem, depois eu mando algumas, mas isso é muito íntimo, né, de cada terapeuta. Então, um exercício prático que a gente pode fazer, né, que é uma coisa externa, eu digo assim, uma coisa que a gente imagina, a gente se imaginar, ele é bem básico, mas é de uns exercícios que eu faço comigo e adianta. A gente se imaginar com um manto azul. Né? Eu fiz isso quando eu estava na Índia, que eu via todos aqueles indianos me olhando, que eu parecia um pedaço de carne, porque eu era diferente, eu estava extremamente desconfortável. E aí eu falei, gente, eu preciso desaparecer aqui, tá horrível isso. Aí eu imaginei o manto azul e fiquei. Parece loucura, assim, mas parou. O olhar sobre mim parou, tá? Então, é a gente se colocar com... isso é uma forma de escudo. Esse escudo um pouco que eu uso, que é da cura prânica, né? Que é uma técnica de cura através dos chakras, então ele usa muito esse escudo azul. E tem outras técnicas também, que depois eu posso ensinar. E uma coisa muito boa é você, sempre que terminar a sessão, você fechar seus olhos e falar: o que é meu, fica comigo, o que é do outro, fica com o outro, né? Você se separar desta pessoa energeticamente, né? Tem gente que faz um processo assim com as mãos e zipa os chakras, né? Tem muitas coisas que podem ser feitas, mas o essencial não são essas coisas externas, é a sua questão interna, do quanto você já está bem trabalhada, do quanto você consegue lidar com as suas próprias emoções, do quanto você está ancorado e presente. Isso é o que mais adianta, né? Porque por muito tempo eu sempre ia lá, eu tomava já banho de ervas, fiz de tudo, e mesmo assim eu ficava exaurida. As coisas começaram a melhorar quando eu comecei a ficar melhor comigo mesma, quando eu comecei a lidar melhor com as minhas questões, com as minhas emoções, com a meditação, ficar mais ancorada, tá? Então, não existe, no meu ver, fórmula mágica para a gente falar, agora eu não absorvo mais nada. Não, né? Isso é uma troca, né? Mas isso não pode te prejudicar, né? Às vezes eu absorvo e dou umas bocejadas, eu sou muito sensitiva, então às vezes eu sinto tudo que a pessoa tem, tudo passa pelo meu corpo.
Na hora eu falo, nossa, estou bocejando. E aí eu falo para a pessoa, o que você não está conseguindo entrar em contato? Porque está vindo tudo para mim. Né? Tem gente que não consegue entrar em contato, e uma terapeuta um pouco mais sensível, ela começa a sentir. Aí eu falo, você que tem que bocejar, não eu. O que você precisa colocar para fora? Então, o que você vai sentindo, o que você vai captando desse cliente, você vai jogando para ele, estou sentindo uma dor no estômago, o que você está precisando digerir? Né? Você vai entendendo isso para os terapeutas que têm essa sensibilidade, tá? E você vai jogando isso para o seu cliente, vai tentando junto com ele, fazendo com que ele faça esse trabalho. Para você não carregar tudo depois e, às vezes, dependendo da quantidade de clientes que você atende, você não tem como reciclar todas essas energias. Aí, realmente, você vai ter que ir para a praia, tomar um banho de cachoeira, ficar uma semana, né, se abastecendo, se nutrindo de energia de prana vital, porque você não conseguiu dar conta de tudo aquilo, tá? Então, essas são algumas dicas aí para vocês.